Bom dia, minha gente. De ontem para hoje faleceu Milan Kundera. Milan Kundera, escritor nascido na Tchecoslováquia, mas naturalizado francês a partir dos anos 70 por razões políticas. Um escritor que eu diria que Milan Kundera faz parte daqueles grandes escritores, né, do mundo, né, em particular do mundo ocidental. Milan Kundera foi escritor de romance, Milan Kundera foi contista, Milan Kundera escreveu teatro, Milan Kundera escreveu crítica, teoria. Ele tem um livro de teoria muito bom de 1986 chamado A Arte do Romance. Eu não sei se alguém aqui já leu. Tem tradução em português pela editora Companhia das Letras. E ele também escreveu uma coletânea de ensaios, que é o mais recente dele em português, que é Um Encontro. Eu adoro esse livro, adoro. É uma coletânea de ensaios sobre os romances que ele mais identifica. Geralmente romances do século XX. Por exemplo, ele gostava muito do escritor americano Philip Roth. Ele gostava muito de Philip Roth. Então aqui tem ensaios sobre Dostoiévski, sobre Philip Roth. Tem sobre o pintor Francis Bacon, que também ele admirava muito. E tem um que me marcou muito. Ele escreveu já no fim da vida sobre Gabriel Garcia Marques. Ele amava o romance 100 Anos de Solidão. Ele diz no texto, ele amava o romance 100 Anos de Solidão. Então Milan Kundera, ele era uma pessoa, além de tudo, era muito erudito, né? Ele tinha uma formação extraordinária. Nós não temos ainda em português uma biografia dele, mas se eu não me engano foi o ano passado, ou foi em 2020, que saiu uma biografia dele em francês, né? De um francês. Milan Kundera nasceu em 1929 na Tchecoslováquia, numa cidade do interior. Ele não nasceu na capital, Praga, mas muito cedo foi para Praga, né? O pai dele era músico, né? E isso influenciou muito a vida de Milan Kundera, porque Kundera, ele chegou a ser músico, chegou a trabalhar com piano, fazer peças para piano. Ele fez uma parte de um curso que seria correspondente à época, um curso técnico de música, ali nos anos 40, não é? Mas a formação dele, de fato, foi entre literatura e cinema. Inclusive, é notório essa relação entre literatura e cinema em Milan Kundera. Eu não sei se aqui alguém leu, por exemplo, eu li A Brincadeira, A Imortalidade, A Insustentável Leveza do Ser. Esses 3 romances, todos são romances que dariam tranquilamente um roteiro de cinema. Porque são romances muito visuais, muito imagéticos. Era uma característica de Kundera, pelo menos nos 3 romances dele que eu li, essa dimensão imagética, né? Os personagens nos criam imagens, os personagens nos colocam perante imagens. Isso era uma característica de Milan Kundera. Então Kundera estudou música, chegou a ser filiado ao Partido Comunista, como todos devem saber aqui. Eu sou apaixonado pelo leste europeu, apesar de conhecer pouco. Eu devia ter lido mais sobre o leste europeu, né? Principalmente o leste europeu, que se torna socialista depois de 1945, aquele pacto, né, que Stalin fez com os americanos e os ingleses, né? E aí divide basicamente o leste europeu. Então, assim, países como a Polônia, Hungria, Bulgária, Tchecoslováquia, Iugoslávia, todas se tornaram socialistas, né? Não por uma revolução. Eu acho que ali ninguém fez revolução. A Hungria tentou em 19, mas nenhum fizeram revolução. Todos foram ocupados pela União Soviética. A União Soviética meio que incorporou esses países ao mundo socialista. E o caso da Tchecoslováquia é muito interessante, porque a Tchecoslováquia, ela assume o governo comunista só em 1948, né? 3 anos depois da guerra, 3 anos depois do pacto. E a partir de 48 até a década de 80, não é, a Tchecoslováquia será vinculada ao leste europeu socialista, né? E será considerado um país socialista, com uma série de percalços, né? A Tchecoslováquia teve um escritor
que se tornou político, que foi o Václav Havel, não é, que era um poeta, tal, e que foi perseguido porque havia uma mobilização. É uma coisa que eu sempre quis estudar no leste europeu. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, depois eu volto ao queridíssimo Milan Kundera. Para quem chegou agora, hoje a homenagem é a Milan Kundera, que nasceu em 29 e morreu ontem, na França, 2023. Kundera era do leste europeu, apesar de ter se tornado francês a partir dos anos 70, né? 75 e diante ele vai para a França, não volta mais para a Tchecoslováquia, e ele se torna naturalizado francês. Ele se naturaliza francês, inclusive, né? A França dá a ele a naturalidade. Veja, o leste europeu, francamente, eu conheço muito o leste europeu através de cinema, através de escritores. Eu gosto muito de ler os poetas do leste europeu, e queria ler mais, queria ter tempo para ler mais, ler poetas búlgaros, húngaros, romenos, da própria Tchecoslováquia, e porque eu acho que tanto a poesia como o romance de um país diz muito daquele país. Não tem como, nenhum romancista pula a própria sombra, né? Por mais que ele seja universal, e eu acho que um grande romancista é universal, mas ninguém é universal pulando a própria sombra. Como dizia Fernando Pessoa, eu não consigo me separar do tédio que passa na minha rua, né? Então, ser universal é também falar de si, porque ninguém deixa de falar de si e de onde nasceu porque vira escritor. Isso não faz sentido algum, né? Então, Milan Kundera, ele é, eu não tenho dúvida, que é um grande escritor universal. O livro dele, o último livro dele que eu li, que é A Imortalidade, é um livro que não é necessariamente um livro tcheco. Agora, não tem como, digamos, ele era um tcheco, né? Isso ele mesmo reconhecia, não havia dúvida com relação a isso e tal. Agora, veja bem, o leste europeu, e em particular a Tchecoslováquia, porque a Tchecoslováquia, ela naquela região ali do leste europeu, é um país muito literário, né? Não é à toa que é a terra de Kafka, né? Nunca esqueçamos, né? É a terra de Kafka, de Franz Kafka. Então, assim, e esses escritores do leste europeu, eles tinham uma tradição humanista que era muito interessante. Eu até acho que o grande problema com a União Soviética, principalmente na sua era stalinista, era com o humanismo. Havia uma tradição humanista na Iugoslávia, que vai dar no general Tito. Havia uma tradição humanista que vai dar em Václav Havel, que é um poeta que será presidente um tempo, né, num período democrático da Tchecoslováquia, depois será perseguido, será preso. Há uma tradição humanista na Romênia. A Romênia tem uma tradição humanista. Então, assim, eu diria que o confronto, eu queria ter tempo para estudar isso, né? Porque isso é uma hipótese que eu levanto, né? A partir de leituras que eu fiz sobre o leste europeu, a partir dos filmes que eu assisti, a partir de poetas que eu li, a partir de documentários, né? Que havia uma tradição humanista no leste europeu, antes mesmo da Revolução Russa de 17, não é? Essa tradição humanista, em boa parte do leste, ela foi consolidada na década de 20 e 30, e quando houve a Segunda Guerra Mundial, que houve uma grande divisão no mundo, e consequentemente a União Soviética ela sai como uma das vencedoras da guerra, né? E consequentemente aquele pacto com a Inglaterra e os Estados Unidos faz com que a União Soviética domine, né, o que a gente chama hoje de leste europeu. De um modo geral, foi uma dominação muito autoritária, né? Eu não vou dizer que foi 100% autoritária, mas a maioria, a forma de relacionamento da União Soviética com os países do leste europeu era de uma desigualdade muito grande e geralmente autoritária. E a perseguição foi aumentando, né? A ponto de, nos anos 50 e 60, né, você ter invasões, né? Invasões. A Iugoslávia, a Hungria e Praga em 68. Invasão mesmo. A União Soviética colocou tanques de guerra dentro de Praga. Assim. Então não é uma coisa tão simples assim. Veja, então essa tradição humanista ela foi profundamente atingida pelo stalinismo. Eu me inspiro muito para fazer essa leitura a partir de Sartre, que foi um grande teórico do humanismo. Sartre apoiou os humanistas tchecos. Sartre apoiou todos aqueles que resistiam à dominação da União Soviética. Apesar de Sartre ser comunista, mas Sartre sempre teve um problema com o stalinismo, principalmente depois dos anos 50. Né? Sartre apoiou o stalinismo na década de 40, apoiou o stalinismo na luta contra o fascismo. Para ele era fundamental. Agora, nos anos 50,
para Sartre, o stalinismo se torna profundamente anti-humanista. E é por isso que me interessa muito procurar entender o humanismo no leste europeu. Né? Eu li tem um escritor húngaro que eu gosto muito, que é o Karel Kozik. Né? Karel Kozik é tcheco. O Karel Kozik é tcheco. O Georg Marcus, que é um escritor húngaro, que é um filósofo, que trabalhou com Lukács, foi orientando de Lukács. Georg Marcus tem um livro muito interessante. Georg Marcus era húngaro, Karel Kozik eram tchecos, e eu queria falar dos dois, porque são dois filósofos que eu li muito, e eles são filósofos do leste europeu. Né? Karel Kozik tem um livro muito importante chamado A Dialética do Concreto, esse era tcheco. E o húngaro Georg Marcus tem um livro sobre a antropologia e marxismo. Né? Então, ambos, Karel Kozik e tcheco e Georg Marcus, húngaro, eles têm uma reflexão muito interessante sobre o humanismo naquela região ali do leste. Eles são muito marcados por uma tradição humanista radical. Então, a ideia deles era a relação entre socialismo e humanismo. E isso houve um problema com o stalinismo. Então, e sem dúvida nenhuma, o problema era o stalinismo. Então, eu estou dizendo isso a propósito de quê? A propósito de que Milan Kundera, ele trilhará o caminho semelhante de Karel Kozik, o filósofo, de Georg Marcus, o filósofo húngaro, que é essa tradição humanista. O Milan Kundera foi um escritor humanista, disso eu não tenho dúvida. Isso está nos seus contos, né? Isso está nos seus contos, isso está nos seus romances, isso está no seu teatro. O Kundera fez teatro também, né? Algumas peças dele foram traduzidas para o francês, tem em francês, não é? E obviamente essa perspectiva humanista, ela é uma característica importante da obra de Milan Kundera. Então veja, Milan Kundera, eu diria que ele é um perfeito, voltando agora, né? Saindo dessa generalidade sobre o leste europeu e a temática do humanismo e socialismo, agora voltando para Milan Kundera, não é, que a live é em homenagem a Milan Kundera, porque ele faleceu ontem, não é? Ele nasceu em 1929, morreu ontem em 2023. Né? Então veja, em síntese, Milan Kundera, ele para mim é um perfeito exemplo enquanto escritor da relação entre ficção e filosofia. É por isso que eu me interesso por ele, né? Eu sou professor de filosofia e me interesso muito por essa relação entre filosofia e literatura. É uma área de meus estudos, não é a questão da filosofia e da literatura. Principalmente a forma como no século XX há uma aproximação da literatura com a filosofia, em que escritores são filósofos e filósofos são literatos, né? Veja, repito, no século XX é um século propício para a relação entre filosofia e literatura. Os escritores se aproximam da filosofia e os filósofos se tornam literatos. Os escritores se tornam filósofos e os filósofos se tornam literatos. E há uma ligação entre filosofia e literatura no século XX. Eu até diria que quem melhor sistematizou isso foi Jean-Paul Sartre. Sartre foi um grande filósofo e um grande escritor, e um grande filósofo. E escreveu teoria da literatura. Então, assim, Sartre é meio que o pai dessa relação produtiva e frutífera entre filosofia e literatura, literatura e filosofia, ficção e literatura, literatura e ficção. E Milan Kundera, para mim, é um escritor exemplar nesse campo. Milan Kundera, para mim, é um escritor exemplar, né, na linha de Sartre, da relação entre ficção e literatura. Eu diria que ele fez o típico romance filosófico do século XX. Milan Kundera fez o típico romance filosófico do século XX. Por que típico? Porque é um romance marcado pela reflexão. Né? É um romance marcado pela reflexão. Ora, nesse sentido, o romance marcado pela reflexão vai ser uma característica da literatura do século XX na sua relação com a filosofia. Claro, antes teve isso, claro que teve. Eu não tenho dúvida que nós podemos encaixar aqui um Dostoiévski, ou encaixar um William Shakespeare aqui, ou sem dúvida nenhuma, podemos enquadrar um Racine, por exemplo, no teatro aqui, não há dúvida, Voltaire, por exemplo. Agora, eu diria que o século XX vai fazer uma coisa que
Anteriormente, isso não estava presente no romance ocidental, pelo menos, que é o que eu conheço, né? Que não estava presente no romance ocidental, que é a carga existencial, né? A dimensão existencial entra de cheio no romance. E Milan Kundera, para mim, é um grande representante do chamado romance existencial, né? A insustentável leveza do ser já é existencial no título, né? No título, tá? Então, assim, eu diria que Kundera, ele escreveu de 1967 a 2014, né? Basicamente desse período de 67 ele escreve o primeiro romance dele, né, que é A Brincadeira. De 66 até 2014, né, uma parte ele escreve em tcheco. A partir da segunda metade dos anos 70 ele começa a escrever em francês, não para mais, e obviamente se torna francês. Veja, eu estou dizendo aqui, e aí eu volto aqui agora aos romances dele. Veja, os romances de Milan Kundera, eles tinham três características fundamentais. E eu vou me concentrar aqui nessa live, eu vou me concentrar basicamente nessas três características do romance de Milan Kundera. Três características. A primeira característica é as escolhas, a segunda característica são as decepções, a terceira característica é a fragilidade humana. Eu diria que tudo isso, em síntese, está na Insustentável Leveza do Ser, que eu adoro. Eu adoro esse romance, escrito em 1983, publicado em 83, e o filme foi feito em 88, dirigido pelo americano Philip Kaufman. Não é um filme maravilhoso. E ironicamente, Kundera não gostou muito e nunca mais autorizou uma obra sua ser tornada filme. A única vez foi a Insustentável. Eu gosto tanto do romance como gosto do filme. Gosto do filme como gosto do romance. Lamento que Kundera não tenha gostado. Eu acho um grande filme. Daniel Day-Lewis está insuperável. Lena Olin, a jovem, bem jovem, né, Juliette Binoche. Pô, que filmaça, cara. Eu acho uma pena que não tenha agradado a ele, porque é um grande filme, A Insustentável Leveza do Ser. Acho que o diretor, o Kaufman, tem uma sacada literária. Kaufman é um grande adaptador, né? É um diretor, eu diria, faz parte dessa geração de diretores adaptadores, né? O Philip Kaufman. E assim, eu acho que ele adaptou muito bem. É uma pena. Eu adorei o filme, ainda hoje revejo, mas também adoro o romance. Primeiro eu li o romance, porque é um romance curto, não é um romance longo. Kundera escrevia muito bem mesmo, né? E eu quero resumir tanto o romance, que é um romance inicialmente que trata, na verdade ele vai interligar quatro personagens, né? Entre esses quatro personagens há um contexto daquela Tchecoslováquia que é anterior a 68, não é? Aquela Tchecoslováquia ainda socialista, mas marcadamente autoritária, e a partir de 68 aquela rebelião juvenil que vai acontecer em Praga e que os dois personagens principais estarão em Praga nesse período. Uma das personagens é uma menina de interior, não é, que é onde exatamente o médico chamado Tomás vai fazer um trabalho, médico e tal, conhece ela, tem um flerte com ela, uma paquera com ela tal, e convida ela meio que assim, eu acho que ela não vai, mas vai embora lá pra Praga e a gente mora junto. Ele acha meio que ele era um galanteador, um Dom Juan e tal. Ela foi. Na verdade ele não esperava, ela foi e ela vai morar com ele, e eles têm uma paixão avassaladora, tem crise diante dessas paixões, e é muito interessante que ela é uma menina interiorana, uma menina rural, mas que tem simpatia por fotografia. Não é? E ele dá uma câmera a ela, e o danado é que ela chega lá em 68, né? Toda a confusão de Praga vai acontecer em agosto de 68. O maio de 68 em Praga não é em maio, né? Vai ser entre julho e agosto, né? Julho e agosto de 68. E em agosto, a União Soviética mete os tanques lá dentro e mata gente, prende uma galera e fecha completamente o regime. Inclusive o médico Tomás sofre perseguição, inquérito policial, até quando não aguenta mais e foge, né, daquele autoritarismo que era a Tchecoslováquia. Agora, é interessante que ele foge e depois volta, né? E o romance tem um desfecho trágico, como o filme também tem, né? O desfecho trágico, eu não vou dizer aqui qual é, o romance tem um desfecho trágico, o filme também, e eu acho que faz parte, a ideia do trágico está dentro da perspectiva da escrita de Milan Kundera. Por quê? Aí eu vou, depois de fazer a sinopse, eu agora quero entrar em três conceitos filosóficos que fazem parte dos romances, o estilo romanesco de
Milan Kundera, né? Qual é esse estilo? Veja bem, esse estilo de Kundera, ele é marcado por três grandes características. Veja, eu fiz uma pequena sinopse. Para os que chegaram agora, eu estou fazendo uma homenagem a Milan Kundera, que faleceu ontem, que é um escritor que eu amo. Eu falei um pouco da vida de Milan Kundera, da Tchecoslováquia de Milan Kundera, um pouco do leste europeu, essa coisa do socialismo, do humanismo, tal. E aí entrei na obra de Milan Kundera, né, fiz um pequeno levantamento dos escritos dele, teatro, conto, romance, né, e crítica literária, e agora estou centrando em A Insustentável Leveza do Ser, de 1983, que para mim é a obra mais importante dele e a obra síntese de tudo que ele fez antes e depois. Tal. E eu estou dizendo que essa obra, eu fiz uma sinopse da obra, né, a partir dos são 4 personagens, né, ela é uma obra que trata de temas amorosos, que trata de temas políticos, que nos dá uma dimensão geográfica do que era a Tchecoslováquia nos anos 60, né, os acontecimentos de agosto de 68, que foi o famoso maio de 68, o tcheco foi em agosto, não é? E as contradições que vai vir depois da ocupação na Tchecoslováquia pelos tanques da União Soviética e, obviamente, a forma bem autoritária, bem stalinista de governar. E isso vai ter impacto nos personagens, em particular no personagem Tomás, né? E que ele era um médico e ele vai ser perseguido, ele vai basicamente ser demitido, perseguido, aquele tipo de inquérito policial tipicamente fascista, né? E é interessante uma coisa, que o fascínio que o Kundera sempre teve por Paris, então Paris é sempre uma referência, Paris, Londres e tal. Outra coisa é o papel da literatura dentro da própria literatura, né? O médico era o escritor, ele tinha escrito alguma coisa sobre Édipo antes, ele tem um inquérito sobre ele por conta de um texto que ele escreveu sobre Édipo e tal, sobre Sófocles. Então tem isso também. Agora, há um pano de fundo no romance, que é o que mais me interessa. Há um pano de fundo no romance, que é que eu chamo de pano de fundo filosófico, né? Como tudo em Milan Kundera. Kundera, ele mesmo diz numa entrevista e num pequeno texto que está aqui sobre ele, intitulado Milan Kundera, um encontro, ensaios. Eu adoro esse livro, é esse livro aqui, que eu recomendo para todos que estão aqui. Acho esse livro importantíssimo. Para quem quer conhecer a teoria de Kundera, eu recomendo esse livro. Chama-se Milan Kundera, um encontro, ensaios, editora Companhia das Letras, né? Aqui tem uma reflexão dele que eu acho muito interessante, que é quando ele fala das influências dele. Ele destaca dois nomes, um escritor e um filósofo. E o escritor é o escritor alemão Robert Musil, ou Musil. Robert Musil, não sei se vocês já leram aqui. Esse cara tem um romance importantíssimo chamado O Homem Sem Qualidades. O Kundera adorava esse romance. Eu acho que tem muito a ver com a concepção de ser humano que ele tem. É muito marcado por esse romance, Um Homem Sem Qualidades. O Homem Sem Qualidades, de Robert Musil. E Friedrich Nietzsche. Nietzsche era o filósofo preferido de Milan Kundera. Kundera adorava o estilo ensaístico e aforismático de Nietzsche, adorava a simpatia que ele tinha pela tragédia grega e pela dimensão do trágico, e principalmente a maneira fora do comum que Nietzsche filosofava, né? Nietzsche não filosofava como a tradição, Nietzsche não escreveu nenhum tratado semelhante a Kant, ou Descartes, ou Hegel. Então Nietzsche é um filósofo muito ensaístico, né? E muito aforismático, e acima de tudo um filósofo muito esteta, né? Muito voltado, né, para a dimensão da arte. Isso atraía Milan Kundera, né? E sem dúvida nenhuma, isso marcou a sua obra mais conhecida, a sua obra universalmente conhecida, que é A Insustentável Leveza do Ser. Eu diria que essa obra, saindo da sinopse dela, saindo da história dela, né, da narrativa, eu quero agora aprender essa obra conceitualmente. Eu quero fazer uma leitura filosófica de A Insustentável Leveza do Ser. Eu diria que para compreender essa obra nós podemos ter três caminhos, três temas, três caminhos, que são três temas que vão marcar o percurso intelectual de Milan Kundera. Não é? Veja, qual é o percurso intelectual de Milan Kundera? Eu diria a partir de três temas. O primeiro tema é o tema das escolhas, o segundo tema é o tema da decepção e o terceiro tema é o tema da fragilidade humana. Então, para mim, eu resumo a literatura de Milan Kundera a partir de três temas. Repetindo,
as escolhas, as decepções e a fragilidade humana radical. Veja, vamos lá. Primeiro, eu disse e repito, Milan Kundera foi um romancista muito marcado pela tradição existencial do século XX. Para Milan Kundera, essa temática existencial é meio que um método na sua escrita. Significa dizer, quem trata de temas existenciais, não é, na linha de Sartre, na linha de Camus, na linha de Simone de Beauvoir, na linha de Heidegger, quem trata de temas existenciais, trata de temas singulares, do homem singular, da mulher singular, das escolhas, das dúvidas, das angústias, da morte, dos medos e principalmente dessa condição humana. Como dizia Sartre, o homem é um projeto, o homem só se realiza quando morre. Então, enquanto vivermos, seremos sempre projetos de nós mesmos, né? Eu diria que Milan Kundera incorporou isso de uma maneira extraordinária na sua ficção. Então, o primeiro tema fundamental em Kundera é o tema das escolhas, né? Kundera cria, coloca nos seus personagens a condição inalienável de escolher. Nós somos condenados a escolhas, né? Claro, temos certeza da nossa escolha? Jamais. Sabemos exatamente como escolhemos? Jamais, jamais, jamais. Jamais. Então, assim, as escolhas, elas não são escolhas em absoluto. Essa é a diferença, não é, da tradição existencial para outras linhas filosóficas. Na tradição existencial, toda escolha, ela não é absoluta. Sartre vai dizer no Ser e o Nada, de 43, que nós somos condenados à escolha. Só que essas escolhas não são absolutas, no seguinte sentido: nós não temos certeza absoluta do que escolhemos. Então, os personagens de Kundera sempre estão dispostos na perspectiva da escolha, sempre estão diante de escolha, não é? Pensemos aqui no personagem Tomás, por exemplo, não é? No personagem Tomás, ele sempre está diante de escolhas, ele faz um monte de escolha errada, inclusive escolher errado é a característica de Tomás, né? Ele paga caro por suas escolhas, porque Sartre já dizia, escolha nenhuma é sem consequência. Escolha nenhuma é sem consequência. Então, a ideia das escolhas, ela é fundamental, né? E Tomás, ele de fato paga, mas não só Tomás, todos os personagens de Milan Kundera, mais ou menos. Então, o tema da escolha é um tema fundamental na construção do personagem de Milan Kundera. Um segundo tema é o tema das decepções. Eu não sei, eu sou um leitor de literatura, mas não me garanto assim de ter lido muito para dizer o que eu vou dizer aqui. Mas eu digo, eu acho que Milan Kundera é o escritor que mais trabalhou as decepções, né? E eu acho, de todos os escritores que eu li, Milan Kundera é o que mais deixa, evidencia as consequências das decepções na vida de um ser humano. E tudo fruto das escolhas. Veja bem, as decepções de Kundera, não pense apenas em decepção amorosa. As decepções amorosas existem em Kundera, mas não existe só decepção amorosa. Decepção com o emprego, decepção com as escolhas, de onde viver, como viver, sobre aptidões ou não. Então, assim, as decepções em Milan Kundera estão intimamente ligadas às nossas escolhas. E, de um modo geral, como não temos certeza das nossas escolhas, inevitavelmente as decepções vêm. Significa dizer, dialogando com Milan Kundera, eu afirmo, a decepção faz parte da condição humana. Faz parte da condição humana. Significa dizer, nós somos estruturalmente seres decepcionantes e decepcionados. Nós somos estruturalmente seres decepcionantes e decepcionados. A decepção faz parte da condição humana. Veja, eu não estou dizendo da essência humana, até porque eu não acredito em essência humana. Faz parte da condição humana, no sentido sartriano. E toda decepção é fruto do primeiro grande tema de Milan Kundera, que é o tema da escolha. Nossas decepções estão intimamente ligadas às nossas escolhas. Significa dizer, se nós somos condenados a escolher, inevitavelmente somos seres que iremos ou decepcionar alguém, ou nos decepcionar. Ou decepcionar um grupo, ou nos decepcionar. Então, assim, significa dizer, inevitavelmente somos seres decepcionantes e decepcionados. E essa decepção está intimamente ligada à nossa escolha. Então, eu diria que
dois grandes temas que estão interligados nos romances de Milan Kundera é o tema da escolha e da decepção. Milan Kundera é o escritor da escolha e o escritor das decepções, né? E a decepção vem da escolha, e as escolhas nossas nunca são absolutas, porque a vida humana não tem como escolher absolutos. É claro, você pode dizer, mas Homero, eu acredito em Deus, Deus é um absoluto. Eu não tenho dúvida que Deus é absoluto, mas Deus é absoluto, eu não sou, né? Deus absoluto nós não somos. Então as nossas escolhas, mesmo escolhendo Deus, nós escolhemos Deus a partir de nós mesmos, como diz o grande teólogo católico Karl Rahner. O ano que vem são 100 anos desse teólogo católico, eu acho o maior teólogo católico. Karl Rahner diz, Deus é absoluto, nós não somos. Significa dizer, as nossas escolhas são a partir de nossa condição. É o homem que escolhe Deus, né? A essa dimensão radical do livre-arbítrio. Então, eu escolhi o absoluto não significa dizer que eu seja absoluto, né? As minhas escolhas pelos absolutos não me tornam absoluto, tá certo? A minha escolha pelo absoluto não me torna absoluto. Então, nesse sentido, os dois temas centrais de Milan Kundera, que é a escolha e que é a decepção, eles estão interligados, porque como toda escolha nossa é limitada, porque não somos absolutos e não temos clareza fundamental, não temos onisciência em nossas escolhas, nós podemos errar, e é exatamente aí que estão as decepções. Então, resumindo, para Kundera, nos seus escritos, nós somos seres decepcionantes e decepcionados, tal. Agora, há um terceiro elemento nos escritos de Kundera, que eu quero terminar com isso. Há um terceiro elemento que eu diria que define a literatura de Kundera, tanto nos seus contos, como na sua poesia, como no seu romance, e em particular em A Insustentável Leveza do Ser. Se os dois temas estão interligados, os dois primeiros temas, as escolhas e as decepções, há um terceiro tema que define tudo. É o que eu chamo de fragilidade radical humana. Os romances de Milan Kundera estão calcados nesta ideia fundamental. O ser humano é um ser radicalmente frágil. O nosso alicerce é a fragilidade. É assim que acreditava Milan Kundera. Por que o nosso alicerce é a fragilidade para Milan Kundera? Como para todo existencialista, né? Porque nós somos seres falíveis, nós somos seres limitados, nós somos seres finitos e, acima de tudo, nós morremos. Significa dizer, a morte é a anulação radical de todo o projeto humano. Todo projeto humano se encerra brutalmente e radicalmente na morte. E como todos nós morremos, porque morrer nos é ontológico, então nesse sentido nós somos seres absolutamente frágeis, radicalmente frágeis. Todos os personagens de Milan Kundera participam dessa condição de fragilidade. Milan Kundera é incapaz de criar personagens oniscientes e onipotentes. Milan Kundera é incapaz de criar personagens que têm uma força sobre-humana. Milan Kundera só cria personagens humanos, demasiado humanos. Então, nesse sentido, Milan Kundera foi um grande e típico escritor do século XX. Foi um escritor que dialogou profundamente com a filosofia do século XX, em particular a filosofia existencial. E Milan Kundera foi um escritor que fará imensa falta e, ao mesmo tempo, é um escritor que nos legou uma obra extraordinária. Recomendo ardorosamente, quem não leu ainda, A Insustentável Leveza do Ser, não morra sem ler. Não morra sem ler esse livro. Esse livro vai marcar a sua vida como marcou a vida de todo mundo que leu. Porque é um livro impressionante na sua simplicidade, na sua tranquilidade e, ao mesmo tempo, é um livro vulcânico. Extraordinário. Adoro A Insustentável Leveza do Ser. Obra absolutamente fundamental. Então, nesse sentido, eu queria, nesse momento, lembrar a memória de Milan Kundera, esse escritor tcheco que se naturalizou francês por razões políticas, esse grande humanista que foi Milan Kundera e, acima de tudo, um dos maiores escritores do século XX, que soube muito bem, nos seus romances, encaixar três temas fundamentais da condição humana: as escolhas, as decepções e a radical fragilidade humana. Nesse sentido, lembremos Milan Kundera, saudemos Milan Kundera e que ele siga em paz
e que seja um transeunte agradável no universo. É isso. Muito obrigado a todos e todas que estiveram aqui. Desejo a todos uma boa quarta-feira e um bom resto da semana. Grande abraço, minha gente. Valeu demais.